para os alunos. Todos os alunos que estão aqui tiveram contato com o PPV, inclusive os nonos anos que irão entrar. É um trabalho que eu tenho feito com eles e ela se ofereceu para contribuir. Tem uma história maravilhosa, né, invejável, inclusive, e ela vai conversar com vocês hoje. Quero, sim, que aproveitem o máximo. A questão das perguntas, Miki, como serão? Então, vamos fazer o seguinte, 3 perguntas agora no começo, e daí depois eu abro no final para quem tiver mais perguntas, porque o negócio vai... Ó, eu vou aumentar o fogo hoje, vai rolar pipoca aqui. Ela faz analogia com a pipoca, né? Eu já falei isso para eles, como que é a analogia com a pipoca. Alguém aqui quer fazer uma pergunta para a Miki, que começa com como? Como? Quer saber alguma coisa? Como? Vocês querem? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Não? Alguém aí quer fazer uma pergunta? Gente, eu não mordo, não. Eu só dou umas paneladas assim, ó, que vai doer até a alma. Mas de resto, eu não mordo, não. Eles estão tímidos, ainda não tem perguntas. Não tem. Monique. Monique, alguém quer fazer pergunta? Não? Estão com vergonha, Miki. Acho que vão querer no final. Sim, claro. Não, eu fiquei sabendo aí que alguém estava querendo saber aonde que eu moro, é isso? Não. Isso. Todo mundo quer saber onde você mora. Mas ninguém sabe de nada? Que você viaja muito, que você já morou em vários países, que já trabalhou em transatlântico, isso nós sabemos. Ah, então vocês já sabem alguma coisa, vocês já sabem. Uma vida bem fora do padrão, né? Bem diferente da nossa. Aqui nós somos de São José. É que apagou aqui, ó. Miki, nós somos de São José do Rio Preto, o interior de São Paulo. Então, eu não sei se você conhece o estado de São Paulo, porque você é de Santa Catarina, né? Uhum. Mas nós somos do interior de São Paulo. Então, nós temos uma vida que é uma cidade de quantos? 500 mil habitantes? Que é um pouquinho em torno disso, de 500 mil habitantes aqui, né? Uhum. A nossa escola é uma escola privada, é uma escola particular aqui de Rio Preto, e a nossa vida é por aqui, sem grandes aventuras. Então, nós queremos saber sobre a sua. Então, vou trazer vocês para viajar comigo hoje. Fique à vontade. Estão todas as turmas aí já? Sim. Todo mundo consegue ver e me ouvir bem? Sim. Bem coisa de escola mesmo, né? Todo mundo repete com a tia. Sim. Ai, deixa eu começar, então, a compartilhar a tela aqui com vocês. De qualquer forma, está sendo registrado, tá? Quem quiser assistir depois. Só que a gente vai ter que combinar uma coisa, galera. Essa reunião aqui é top secret, segredo de FBI. Se vazar qualquer coisa para pai e mãe, eu vou até ir para arrancar a orelha de vocês. Combinado? Difícil, hein? Tem algum pai e mãe aí me escutando? Não, né? Pode ser? Tá combinado, sim? Que não vai vazar nada para pai e mãe? Porque aqui o bicho vai pegar. Eu vou falar umas verdades para vocês que vocês vão ficar meio assim, meio torto. Tipo, São Paulo, sim, conheço bastante coisa aí em São Paulo também. É um dos lugares por onde eu passei. Opa, tem pergunta já? Levantou a mão aí o primeiro ano. Primeiro ano B. Ainda dá tempo de fazer a pergunta antes? Lógico, tem que começar com como. Tá. A pergunta é como é a questão do idioma para você aí na Itália? Beleza.
Eu vou deixar essa anotada, então, porque esse, na verdade, pode começar a abrir aí, procurar uma agenda para uma segunda palestra, porque para falar eu tenho, viu? Mas assim, gente, tem alguma professora de inglês por aí? Não. Não? Por enquanto não. Quem é que... Levanta a mão aí, quem não gosta de estudar inglês. Tem vários aqui. É mais ou menos metade da sala? Aqui tem uns 3. Só? Aqui tem quantos, gente? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Só? Aqui a festa toda. A classe toda? Monique, a classe toda aí que odeia inglês, é isso? Não. É isso? Ai, meu Deus do céu. No nono ano. Então, na classe da Gisele tem 5. Na aula de quem? Do primeiro ano tem 3. É isso? 3. Aqui tem 3. Na Monique, é todo mundo? Quantos são esse todo mundo aí? Quanto que é o todo mundo? Monique? 10. 10 que não gostam de inglês. Aqui no nono B são 4. No nono B são 4. E quantas pessoas tem, em média, cada sala? Aqui tem 22. 22, tá. E no nono A? Nono ano A? Quantos? Não consigo te escutar. Teu microfone está bloqueado. Desbloqueia o microfone. 16 alunos não gostam. E quantos tem na sala? Aê! Isso aí, ensina o professor. Ô, nono ano A, são 16 que não gostam e quantos tem na sala? Ah, o microfone está falhando? Beleza. São 21, então 16 não gostam. Meu Deus do céu! Se vocês souberem, mas outro dia a gente pode falar sobre isso, se vocês souberem que eu faço vocês todos se apaixonarem por inglês, em 4 horas vocês vão pirar, e eu posso ensinar vocês a falar em 4 línguas, bom, 3 línguas a mais, além do português, em, tipo, meio segundo. Não era para eu estar falando isso, porque não é parte do que eu quero vir compartilhar hoje com vocês, mas assim, cara, é tão fácil falar várias línguas, é tudo técnica que ninguém quer falar para vocês. Nossa, eu não posso entrar nesse assunto agora, a gente vai deixar para uma próxima. Vocês vão pirar quando eu falar a verdade. Então, vamos lá, vamos começar. Quem é que tá... Levanta a mão aí, quem é que está curioso por uma história assim, ó, fora do padrão, fora da caixa, com uma coisa assim, ó, diz assim, ó, não, eu não aguento mais essa vida aqui, eu quero fazer uma coisa diferente, quero vazar daqui, não sei por onde começar e eu quero uma vida diferente. Levantou a mão aí? Quantos? Alguns, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisinha rápida. Fecha todo mundo os olhos, vamos esfregar as mãos, porque hoje a gente vai falar de perrengue e pipoca. Vamos fechar os olhos, esfregar as mãos assim, ó, e vai dizer assim, ó, I'm ready. Hoje é meu dia de pipocar. Vai, todo mundo. I'm ready. Hoje é meu dia de pipocar. Esfrega as mãos de novo assim, ó. Diz assim, ó, já é. Bora tocar o terror na terra. Ô, Miki, mas de que jeito que já começa assim? Vamos tocar o terror na terra.
eu vou ensinar para vocês o que é essa mentalidade fora do padrão. Então, a gente vai combinar uma coisa. Vocês vão anotar tudo que vier como inspiração, ideia, dúvida, ou qualquer coisa que vier na cabeça de vocês nessa 1 hora, tá? E depois, eu sei que vocês não têm celular aí agora, e depois vocês vão no último post, que vai ser dividido entre a escola e eu, tá? E vocês vão deixar um comentário do que vocês aprenderam hoje, do que vocês anotaram. O comentário mais top, mais massa, assim, de tudo que deu uma pipocada na cabeça de vocês. Eu vou fazer um sorteio e vou sortear o meu livro. Tá aqui, não sei se vocês sabem, mas eu também tenho, eu já escrevi 2 livros, e um deles é esse aqui, ó. Por onde começar quando não sei para onde ir? E vou fazer um autógrafo digital e vou mandar aí para vocês. Tá? Então, fiquem aí, ó, de orelhas ligadas, liga o turbo, sem conversa, sem olhar para o lado, sem cutucar o amiguinho, sem falar, tá vendo? Eu te falei. Ô, fica ligado, concentra, pega toda a energia que eu vou dar para vocês agora, tá? Para transformar isso para o futuro de vocês. Porque se vocês já acham e já estão cansados, ai meu Deus, que saco, ai não, a gente vive nesse mundinho aqui. Eu vim aqui para dizer para vocês hoje que é possível. Não precisa dinheiro. Dinheiro, lógico que precisa. Só que não precisa tudo aquilo que a gente acha, na verdade, que precisa. Então, vamos fazer uma outra coisa aí. Quem aí que não gosta de estudar? Levanta a mão. Quem não gosta de estudar? Aê! Bate aqui, tamo junto, porque eu também não gosto. Quem é que não gosta de ler? Levanta a mão. Muito bem, poucos. Quem é que não gosta de fazer prova? Levanta a mão. Ai, que chato, né? Eu também não gosto, não. Quem é que não gosta aí de ser mandado pelos pais? Levanta a mão e pé. Que saco, né? Ter que ficar obedecendo, também acho. Quem é que acha um saco de assim, ó, meu Deus, eu vou ter que escolher alguma coisa porque eu vou ter que trabalhar? Quem é que não quer trabalhar? Que não gosta de ter que trabalhar? Levanta a mão. Agora eu tenho uma pergunta para vocês aí. Vocês acham que agora eu estou trabalhando, sim ou não? Faz assim, porque vocês estão bem pequenininhos para mim. Vocês acham que eu estou trabalhando? Tô nada. Eu estou me divertindo aqui com vocês. Aqui trabalhar. Ó, eu sou do rock and roll. Não, gente, para que trabalhar? Não. Calma que eu vou ensinar vocês hoje. Quem acha aí que o professor é chato? Levanta a mão. E o medo, né? De levar um 0 depois. O professor é chato, meu Deus. Quem é que diz assim, ai, que chato ter que ir para a escola? Quem não gosta de ir para a escola? Então, eu vou ensinar uns negócios para vocês hoje. Só que, ó, lembra, anota tudo, deixa tudo anotado aí, porque inspiração tá, vai rolar sorteio do livro depois. Então, bora tocar o terror na terra? Bora fazer um TTT aí? Vamos? Preparados? Então, vamos falar de mágica. Mágica? Meu, eu estava esperando, assim, uma professora, sei lá, uma palestrante mais séria. Eu sou séria. Quem é que disse que eu não sou séria? Só que não, porque eu sou séria, que eu tenho que ser, que eu estou sendo séria, que eu preciso ser chata. Quem concorda? A gente precisa ser chato na vida? Não precisa ser chato. É só ser, ó, inteligente. Inteligente. Então, aqui, quem já ouviu falar da Mary Poppins? Que é aquela que abre a bolsa assim e tem 1000 coisas dentro. Então, eu sou a Mickey Poppins. E eu vim aqui para fazer vocês pipocarem, porque pop vem do verbo to pop, que é pipocar, igual pipoca. De milho a pipoca. Milho a pipoca? Meu Deus, do que essa louca está falando? É porque o meu trabalho é I make people pop. Eu faço as pessoas pipocarem. De que jeito isso, Mickey? Meu Deus do céu. Ai, muita coisa, vai ser muita coisa, ó, é muita coisa. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Quem que tem a intenção aí de um dia ser empreendedor? Empreendedor. Vocês sabem o que é ser empreendedor?
Então, agora eu vou dizer uma coisa que já, ó, pode anotar aí, ó, papel e caneta na mão, anota isso daí, ó. Crianças fazem o que gostam. Os adultos fazem o que tem que ser feito. Ah, meu Deus do céu, que difícil, né? Eu não quero ser adulta. Então, tem um jeito de como não ser adulto, mas sem ser chato. Só que a coisa tem que ser feita. Nisso, eu quero dizer para vocês que é o que diferencia a gente, as pessoas medíocres, das pessoas ambiciosas. O que é ser uma pessoa ambiciosa? Todo mundo fala, né, que é uma coisa assim tão... Ai, meu Deus... Ai, ser ambicioso é feio. Ai, ser ambicioso não pode. Ai, porque o que vão falar de mim? Então, é nisso que a gente tem que... É a primeira coisa que eu vejo que a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento. Porque a ambição é muito bom. Porque a ambição te faz andar a um outro nível. Como se fosse um jogo de videogame. A ambição te faz chegar aonde outros medíocres não chegam. Pessoas medíocres são aquelas que estão ali, ó, na mesma... Não mudam, estão sempre ali, ó, dentro daquela bolha, na zona de conforto, em fazer aquilo que é fácil. As crianças são assim, porque elas não sabem que elas podem mais. Quando a gente começa a entender que a gente pode fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina, só que muitas vezes a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente não acredita naquilo que tem dentro, no potencial e no leão que tem aqui dentro. E daí a gente fica que nem uma ovelha, aceitando que é a mediocridade, aceitando aquilo que as notícias dizem, que a rede social fala, que a internet conta, as mentiras dos filtros, as mentiras do, ai, venha ser o influencer mais top das galáxias, porque é muito fácil. Vou te dizer uma coisa. Existe uma grande diferença entre o fácil e o simples. Tudo é simples, nada é fácil. Vai anotando que depois, em cima disso, aquilo, tudo que vier na cabeça de vocês como um meu Deus do céu, eu quero lá, escrito lá no post, para fazer o sorteio do livro. Então, assim, por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que elas querem realmente um estilo de vida, ou as pessoas que preferem estar na fila, esperando por uma cirurgia, ou pelo remédio milagroso, ou pelo Papai Noel, que nunca vai chegar. Papai Noel, ele não vai vir. Enquanto você não descobrir a força que você tem dentro de você, não tem Papai Noel que desça, ou Jesus Cristo que desça na terra e que vai te entregar as coisas de mão beijada. O problema é que a internet, ela mudou a educação de um jeito de que a gente acha que é tudo fácil, né? É simples. Ser milionário é simples. É muito simples ser milionário. Como é que faz? Faz um pouco de dinheiro, faz o dinheiro fazer nenéns, aí esses nenéns vão fazer mais nenéns e mais nenéns, mas esse é assunto para um outro dia. Eu quero que vocês entendam que a geração Z e a geração Alfa, que são vocês, a internet deixou todo mundo muito acomodado. E isso tirou a curiosidade de vocês. E isso é uma coisa muito ruim. Então, a gente, e eu digo que na minha época também, tá? Eu era a vítima da situação, porque eu esperava que algum super-herói viesse me salvar. Eu estava esperando pelo Super-Homem, o Batman, quem fosse. E eu fiquei muito ruim com tudo isso. Por que eu estou contando isso? Mas eu achei que tu vinha aqui inspirar a gente, Miki. Tá falando aí só um monte de coisa ruim? Mas é por causa das coisas ruins que aconteceram comigo que hoje eu sou a pessoa que eu sou.
Então, assim, eu não vim aqui para inspirar ninguém. Eu vim aqui para aumentar o fogo e fazer vocês transformarem tudo isso em ação. Sem ação, não rola, não acontece nada. Então, a gente precisa de atitude na vida. Sem essa atitude, Miki, mas eu ainda moro com meus pais, porque eles mandam em mim, porque fazem isso. Ok? Só que, tem jeito de transformar toda essa mentalidade, tá? Para jogar essa energia para uma coisa, para gerar uma energia mais poderosa, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Como o Papai Noel não vem, não adianta entrar na fila aonde tem o governo que vai dar cirurgia grátis, a internet que vai não sei o que, o pai e a mãe que tem que te dar um carro ou te mandar para a universidade. Não, ninguém tem nada. Quero falar isso bem real para vocês. Porque eu, por muitos anos, eu esperava isso também. Porque tem que. Tem que. Não, ninguém tem que absolutamente nada. É duro de ouvir isso, só que isso se chama, tem uma palavra que se chama isso, se chama autorresponsabilidade. Ai, que papo chato de adulto. Vocês com essa idade já estão achando que são o quê? Vocês estão se encaminhando para daqui a pouco serem independentes. Então, vocês agora têm que assumir a responsabilidade e dizer assim, ó, quem manda nessa bagaça sou eu. Só que para vocês mandarem na bagaça, vocês têm que ter experiência e autoridade. Uma pessoa com um livro tem muito mais autoridade do que aquela que não tem. A pessoa que tem, um influencer que tem não sei quantos milhões de followers, tem mais autoridade do que aquele que não tem. Só que a autoridade, ela vem de micro resultados. Quem não tem resultado, não tem nada. Então, que vocês estão curiosos aí, quem que é essa Miki? Quem? Assim, ó, bem por alto. Eu já conheci mais de 42 países. Nasci em Santa Catarina. Hoje eu tenho 46 anos. Só que eu ainda, de verdade, assim, ó, eu acho que eu tô com 23. A minha cabeça, só no número, a idade mudou. Os números mudaram, mas a cabeça é a mesma de quando eu tinha 23. Então, assim, de verdade, eu quero que vocês me considerem como se fosse aquela irmã, assim, a Big Sister. Não tem Big Brother? Vamos aí para Big Sister. E o que acontece com tudo isso? Daquela época, eu comecei, bem antes, eu comecei a ter vários sonhos. Só que eu também achava que nada tinha possibilidade. Na minha época, não tinha celular, não tinha internet. Para escutar música, era na fita cassete. Foi aí que eu comecei a aprender inglês. Que a fita enrolava, eu tinha que tirar a fita, enrolar com o dedo, colocar de volta, rebobinar, escutar de novo. Aí eu queria cantar aquela música. Letra de música era dentro de um negocinho de fita, assim, que vinha num plástico, e com a letra da música que nem com lupa não dava para enxergar, de tão pequenininha que era. Então, tu tinha que aprender de ouvido. Aí o povo que tem tudo Spotify, tem não sei o que, isso, aquilo, acha que é difícil aprender inglês. Volta lá naquela época. Volta lá. Só que vocês nunca vão entender isso porque vocês não tiveram isso. Então, isso é uma das coisas que, os perrengues, que para nossa geração foi muito bom, e que para vocês hoje está tudo muito fácil. Então, talvez aí que é o pulo do gato, que hoje está muito fácil. Basta vocês terem 1% a mais do que o coleguinha aí do lado, para vocês se destacarem no mercado profissional e fazer, enfim, aquilo que quiser. Então, assim, nasci em Santa Catarina, e aí eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para escapar da minha mãe?
não era para eu falar sobre isso, não tinha planejado, mas eu aprendi inglês porque eu queria fugir da minha mãe. Pode ser assunto para uma próxima vez também. E eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Então, assim, ó, porque quando eu disse assim, ó, faz a pergunta tem que começar com como. E anota isso, é diamante. Eu ficava pensando assim, ó, como eu vou fazer para escapar da minha mãe, sendo que eu tenho ainda 12 anos? Não tinha jeito, né? Aí eu ficava pensando, como que eu faço isso? Se eu falar só português, meu Deus do céu, não. Eu acho que eu sou até um pouco mais velha do que a mãe de vocês. Eu sou de 1979. Aí eu ficava pensando, como? Se eu falar só português, não tem nem como pegar a minha trouxa, colocar num cabo de vassoura e ir para a próxima cidade, porque não vai adiantar. Então, como que eu posso? Aí eu falei, bom, se eu aprender inglês, ou se eu aprender qualquer outra língua, se eu aprender isso, eu posso dizer, quero morar em outro país para aprender a língua. Só que, na verdade, nem era para aprender outra língua, era para escapar da mãe. Entendeu? Então, assim, ó, é uma mentalidade um pouco diferente, que talvez no final eu até me lembrem isso, que, assim, não é que é uma coisa que eu posso dizer, assim, ainda mais dentro de uma escola. Mas, tá bom, eu vou dizer. Quem quer ouvir? Eu vou ensinar vocês a terem uma mentalidade de criminal mind. Meu Deus do céu, agora eles vão fazer a conexão cair. Não, de que jeito? De que jeito? Criminal mind. Pensar como agente do FBI. Como é que faz isso? Então, fica ligado. Fui para os Estados Unidos, morei lá 3 vezes, morei no Caribe, morei na Espanha e agora moro aqui na Itália. Ah, Nick, mas tu vem de família rica, ó, com 0 de dinheiro, 0. Só com o quê, ó? Curiosidade. Anota essa palavra, curiosidade. Anota. Nick, mas tu, afinal, o que é que tu faz? Porque eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Toca aí, ó. Tamo junto. Eu também não sei. Eu também não sei. Porque cada vez eu quero uma coisa diferente. E justamente porque cada vez eu quero uma coisa diferente, a minha curiosidade gera ambição, e essa ambição me faz ir para o próximo nível do videogame. Faz assim, ó. Quando vocês fizerem meu Deus do céu, quando der uma chacoalhada, uma pipocada na cabeça de vocês, vocês vão fazer assim, ó. Daí eu consigo enxergar daqui. Teve alguma coisa que já deu uma pipocada aí na cabeça de vocês? Faz assim. Vai anotando. Então, assim, mas o que eu quero ser quando crescer? Relaxa. Relaxa. O que eu já fiz? Ou seja, é através de resultados. A gente se torna autoridade através de resultados. E resultados só vêm através de micro resultados. Picolino, mini resultados. Eu sou autora, eu sou formada em psicopedagogia, psico vem da psicologia, coach, conselheira, mentora, terapeuta, marinheira, paraquedista, medalha de ouro em levantamento de peso, fui dançarina ensinando, meu Deus, olha quem veio para dar um oi aqui para vocês. A Miss Holly. Holly, say hello. Hey. Vai de lá. Ensinei milhares de pessoas a dançarem dentro de um navio de cruzeiro. E trabalhei muito tempo com entretenimento, vendas, gerenciamento de bingo.
eu ensinava, eu gerenciava bingo, apresentava bingo para 5.000 pessoas, vestida de Mulher Maravilha. Olha que lindo. Doida, né? Doida, né? Vestida de Mulher Maravilha. Uhum. Então, isso aí é mais ou menos quem eu sou. Porque não é aquilo que eu faço, porque hoje eu estou fazendo isso. Só que amanhã eu posso mudar, posso fazer alguma outra coisa. Então, peguem isso para o futuro de vocês, porque hoje a profissão de vocês não é vocês. Vocês são uma identidade. O que vocês fazem é uma outra coisa. Porque hoje você pode ser aluno, amanhã você pode ser professor, depois da manhã você pode ser consultor, e depois da manhã você pode dizer, ai, sabe o quê? Não faz mais sentido na minha vida, eu vou mudar. Anota um outro código pesado aí para vocês, ó. Não pode falar para pai e mãe. Vocês não são uma árvore. Vocês não são uma árvore. Então, as raízes, você tem 2 pés. Dá para se mexer? Dá para sair do lugar. Não precisa ficar sempre no mesmo lugar, se vocês não quiserem. E isso é o que eu entro naquela coisa que, sem resultados, vocês não têm histórias. Sem histórias, ou histórias não existem sem experiências. Experiências não existem sem aprendizado. E sem aprendizado não existe ensinamento. Vocês não conseguem ensinar ninguém sem antes aprender. As experiências servem para isso, para a gente aprender alguma coisa e poder passar essa coisa para frente. Tudo que eu vivi até hoje, eu nunca, mais ou menos, mas eu nunca imaginei que hoje eu poderia, com a minha dor, eu poderia estar hoje passando para frente. É porque é mais fácil ver a parte bonita, né? Ai, viajei, morei em 5 países, conhece 42 países, fala 5 línguas. Essa é a parte bonita. Só que não se chega na parte bonita sem antes passar pela parte feia. Quer ver, ó? Aí, mulherada, é que nem ir no cabeleireiro, não é não? Antes de ficar bonita, a gente fica horrorosa. Mete tudo aqueles monte de coisa, papel alumínio no cabelo e tal, não sei o quê. É um desastre. Primeiro, precisa passar pelo feio, para depois ficar bonito. Então, aqui, ó. Quero saber de vocês. O que é sucesso? O que é sucesso na cabeça de vocês? Nenhum e nem outro das 2 colunas está errado. Nenhuma das 2 colunas está errada. O sucesso, para algumas pessoas, pode ser ter casa, ter filhos e ter um cachorro. E tá beleza, tá tudo certo. Para outras pessoas, pode ser, eu quero ter viagens, experiência e liberdade. E também tá tudo certo. Tá tudo certo. Para mim, viagens, experiência e liberdade são os meus valores de vida. E porque são os meus valores de vida, é aquilo que, para mim, faz mais sentido. Então, assim, ó, anota esse código aí, ó. Sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Ai, mas eu quero ser influencer quando eu crescer. Vai influenciar nada se você não tiver a cabeça no lugar. E daí vai continuar replicando essa cultura horrível que está o Brasil, de funk, rock, gente, TikTok, de gente que não, meu Deus, eu fico louca com isso, louca. Então, assim, ó, de novo, a definição de sucesso, tá tudo certo, esse ou aquele, só que não tem a ver com dinheiro. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, ter um carro conversível. Quem aí que tem um sonho de ter um carro conversível? Tem. O que é olha só, olha que loucura.
Não tem a ver com um carro conversível, tá? O carro que você quer, que é conversível, não tem a ver com ser conversível. E não tem a ver com status. Ai, olha ele, tem um carro conversível. Não. Tem a ver, sabe com o quê? Com o valor da liberdade. Você não quer o carro conversível, aquele vento na cara, por causa do vento na cara, ou por causa do status. Você tem, o que você quer do carro é a sensação de liberdade. A casa própria, por exemplo. Quem quer ter a casa própria? Tá tudo certo. Para mim, Miki, para mim, ela representa uma prisão. Porque se eu não sou uma árvore, para que eu quero uma casa? Se eu quiser viajar amanhã, morar em outro país, para que eu quero uma casa? Então, assim, o dinheiro, ele só faz sentido quando é para comprar experiências e não coisas materiais. E vocês vão ter que me prometer uma coisa. Ah, Miki, mas na minha casa é difícil, porque meus pais me dizem para fazer isso, isso, aquilo. Então, vou pedir uma coisa de coração para vocês. Vocês vão ter que perdoar os pais de vocês. Porque essa doida aqui que está falando com vocês hoje, eles não tiveram a oportunidade de me escutar. Então, eles não sabem. Se eles não sabem, e eles não tinham com quem aprender, eles não podem ensinar aquilo que eles não aprenderam. Pesado, né? Então, vocês vão ter que perdoar eles. É a primeira coisa, tá? E não querer virar no giraia, virar no... porque agora eu vou. Não, calma. Vocês precisam, para ser autoridade, vocês precisam apresentar resultados. Sem resultados, papai e mamãe não vão confiar em vocês para ir para o próximo nível do videogame. Então, como eu falei antes, tá tudo certo. Ou ter casa, filhos e cachorro, tá tudo certo. Ou ter viagens, experiência e liberdade, também tá tudo certo. Depende do que vocês querem. O que vocês vão precisar aqui, ó? Vamos aumentar o fogo. Para pipocar, tem que aumentar o fogo. Pipoca, não tô falando de pipoca de micro-ondas, não, tá? Não vem com essas facilidades. Vamos fazer pipoca no fogão. Vocês vão me prometer outra coisa. Que vocês vão, a próxima vez, até, tipo, vamos colocar aí, final de semana, vai todo mundo fazer pipoca, vai fazer uma foto ou um vídeo e vai me marcar dizendo, ô, Miki, bora pipocar? Beleza? Então, assim, ó, para pipocar, não existe pipoca sem fogo alto. Fogo alto são os problemas. Ah, mas já tá muito quente aqui. Vai ter que ficar mais quente ainda. Vai ter que rolar um calor aí, ó, aquele calor dos infernos, assim, sabe? Sabe por quê? Porque senão não vira pipoca. Porque senão a gente é tudo um grão de milho dentro da mesma panela, com a mesma quantidade de manteiga, e o sistema, escola, pais, líderes religiosos, sei lá, todo mundo quer que a gente, como milho, faça um pop, tudo junto, né? Vamos! Se o teu amiguinho está tirando nota 10, você também tem que tirar nota 10. Que é a comparação, né? Chato isso, né? Só que cada pipoca tem o seu tempo para estourar. Não tem uma pipoca que estoura no mesmo momento que a outra. Tem outra coisa. Aqui a gente já entra na teoria da pipoca. Vocês sabem como é que estoura a pipoca? Comparação é chata, né? Ninguém gosta. E cada uma tem o seu tempo. E pode ver que não tem nenhuma pipoca que é igual a outra. Pega duas pipocas para olhar. Não tem nenhuma que é igual a outra. Teoria da pipoca é o seguinte. O que é o grão de milho quando ele não estoura? Ele é chamado de piruá. Então, na verdade, o milho, ele tem uma quantidade de água dentro. Quando coloca na panela, tá? Ele começa a borbulhar para formar, para expandir, né? Porque a água, no calor, ela expande. Só que quando o milho tem rachadura no milho,
o vapor, ele vai vazar. E daí o milho fica assim, ó, fica milho para sempre. Porque a rachadura fez o vapor escapar. Para virar pipoca, o milho, quando ele não é rachado, ele vai começar a criar vapor. O vapor vai expandir a casca do milho e daí ele vira uma pipoca. E é isso que a gente tem que pensar para a nossa vida. Para a gente virar pipoca, a gente precisa do fogo. E para virar pipoca, a gente precisa o quê? Dos problemas, da inquietação, da curiosidade. Sem curiosidade, ele, ó, tá todo mundo morto, enterrado. Então, vocês vão precisar ativar essa curiosidade para sair dessa zona de conforto, dessa zona de, como é que fala isso? Cegamento, daquela zona que é onde a gente não consegue enxergar as coisas. Tá? Então, aí, cada um de nós, assim como a pipoca, a gente tem um mix. É como se fosse um sabor da pipoca. Miki, como é que eu faço para descobrir o meu propósito, que eu não sei? Parece essa desgraça desse propósito que todo mundo fala, que os professores estão falando. Que propósito é esse? Vocês vão fazer uma atividade. Anota. Vocês vão começar pela lista, fazer uma lista. Atenção aí, ó. Atenção, ladies and gentlemen. Começa fazendo uma lista, não é daquilo que vocês querem. Eu quero uma lista daquilo que vocês não querem. Sabe por quê? Porque saber o que a gente quer é muito difícil. Quem concorda, levanta a mão. Saber o que a gente quer é muito difícil. Então, vocês vão começar por aquilo que vocês não querem. Não querem. Deixa eu dizer mais uma coisa. Anota. O propósito, a gente não é assim, uma iluminação, um ET que vai vir, uma bola de neve, uma bola de fogo, uma bola... Não. O propósito a gente encontra no caminho. A gente precisa da movimentação. Sem movimentação, não rola. Primeiro a gente se mexe, depois as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeça. Não fica sentado esperando pela big idea, a ideia do universo, a ideia dos últimos tempos, porque ela não existe. Não tenta inventar a roda já existe. Quando eu perguntei no começo, quem acha que eu estou trabalhando? Eu estou me divertindo aqui. Então, esse é o segredo. Divirta-se durante o processo. Divirta-se durante o processo. Assistam o filme, deixa como tarefa aí também, mais uma. Assistam o filme Divertidamente, 1 e o 2. Ele explica do processo de como acontecem as emoções e como que a gente aprende. Se a gente não estiver tendo prazer, diversão, falta de diversão cria obrigação. E a obrigação é chato demais. E a diversão, ela vem da conexão com as emoções. Agora, outra coisa. Miki, mas sobre a profissão, o que eu vou fazer para a universidade? Relaxa. Porque, ó, as profissões existem, podem ser múltiplas e ilimitadas. E aí onde entra a criatividade. Mas a criatividade só rola quando tiver ativada a curiosidade. Anotou aí? Então, anota. A criatividade só acontece quando a curiosidade é ativada. Ou seja, o verdadeiro sucesso é descobrir quem você é e o que te move, o que te faz
se mexer? O que te faz acordar pela manhã? O que te faz... Só que você, começando pela lista daquilo que você não quer, fica mais fácil. Porque aquilo que você não quer, ele automaticamente vai virar... o oposto dele a gente descobre aquilo que a gente quer. Então, assim, ó, por exemplo, eu fiz a minha lista, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz a minha lista muitos anos atrás. Eu sempre estou fazendo um monte de lista. Eu fiz a lista daquilo que eu queria e que eu não queria. Por exemplo, tá? Não queria casar e nem ter filhos. Por quê? Porque se casar, eu vou, sabe, tipo, daí de repente, tá chato, ou de repente, não. De repente vai dizer para mim que eu não posso. Para mim, a liberdade é um dos meus 5 principais valores de vida. Eu preciso ser livre. Então, aquilo na minha cabeça, porque os meus pais são separados de quando eu tinha 1 ano de idade, e eu fiquei no meio da guerra. E daí foi bem complicado para mim. Então, isso acabou gerando uma emoção. Dessa emoção, obviamente, acabou criando um trauma que eu carreguei durante o meu desenvolvimento. Então, eu pensei, não quero casar e não quero ter filho, porque não quero trabalho para cima de mim, porque parecia que eu era um incômodo na vida dos meus pais. E daí eu cresci acreditando naquilo. Se eu não quero casar e nem ter filhos, aí eu já sei o que é o oposto disso. Se eu não quero isso, então eu quero o quê? Eu quero viajar, eu quero ter experiência, eu quero ser livre, eu quero... Entendeu? Então, dessa lista do que você não quer, você vai encontrar por ali, aí vai ter que começar a ativar a curiosidade para entender como é que funciona a cabeça, para entender exatamente aquilo que você quer. Nisso entra daquilo que eu falei agora há pouco, que são os valores. Quais são os teus 5 maiores valores de vida? Você sabe? Se não sabe, depois a gente pode conversar, porque existe um teste para fazer. Por exemplo, os meus, tá? Os meus 5 valores de vida. Independência, liberdade, curiosidade, crescimento e autenticidade. Ser uma pessoa autêntica. Tipo, hoje, mas imagina, da onde que existe uma profissão de alguém que fala da pipoca? Pois é, eu criei essa profissão. E aí, qual é o problema? É ser isso, ser autêntico. Não ter medo de ter uma opinião sobre um assunto e dizer para todo mundo, a minha opinião é essa, eu sou autêntica, eu falo da pipoca, e é isso. Quem quiser, beleza. Sobre valores. Quando você descobre os teus valores, você descobre o que está de verdade dentro no teu coração. Então, assim, Miki, mas eu não sei o que eu quero fazer de universidade. Ai, que chato ter que escolher. Realmente, eu também acho chato. E eu vou dizer uma outra coisa. Atenção com o que eu vou dizer, tá? Porque a gente, para não deixar uma má interpretação sobre isso. Mas eu sou contra ter que escolher a universidade aos 18 anos. Porque quando eu tinha 17 anos, eu tive que fazer uma escolha, e isso para mim foi super difícil. E a minha primeira faculdade foi comunicação e propaganda e publicidade. Só que eu escolhi essa porque eu não sabia o que eu queria fazer. E essa, digamos assim, era a mais fácil para entrar. Ao mesmo tempo que eu escolhi essa porque era mais fácil, a comunicação, se a gente tiver uma comunicação bem estruturada e a gente souber se comunicar, a gente entra em qualquer lugar do mundo. Lembra do negócio do FBI? Então, tem que saber se comunicar. Então, se você fizer com o coração, tudo dá certo. Miki, mas eu tenho que escolher. Então, começa por aquilo que mais te chama a atenção, que você faria sem ser pago. Imagina que dinheiro não fosse problema na tua vida, tá? De jeito nenhum. Nem profissão, nem pai e mãe chato, nem professor que fica dando nota baixa, nem nada disso.
O que é aquilo que, assim, ó, que tu faz horas e horas, mas não vem com conversinha pifiada, não, tipo, ai, eu gosto de dormir, ai, eu gosto de jogar videogame, ai, eu gosto de assistir Netflix, ai, eu não gosto de fazer nada. Não vem com esses papinhos, não, porque é que nem eu falei no começo, tá? Adulto faz aquilo que tem que ser feito. Se for, pelo menos o caso, assim, ó, digamos assim, do videogame, existe desenvolvedor de videogame, desenvolvedor de software de videogame, existem congressos de negócio de videogame, aí tu entra pro lado de desenvolvedor de jogos, aí ok, mas ficar atrás da tela, só jogando, não vai te fazer chegar em lugar nenhum. Beleza? Então, pensa, outra coisa aqui, ó, no negócio do coração, né, dá só uma olhada aqui nessas linhas aqui, quando, vamos dizer assim, ó, no hospital, tá? O que acontece quando alguém está no hospital cheio daquelas máquinas? Meu amigo, quando tá na linha reta ali, ó, no pi, quer dizer, ó, já foi, tchau. Então, a vida, ela é feita de altos e baixos. Se a gente não tiver esses altos e baixos, a gente tá morto. Por isso, faça com o seu coração, porque senão, trabalho nenhum vai te pagar aquilo. E o tempo é isso. Quando a gente é pago pelo nosso tempo para fazer alguma coisa para ajudar os outros. Aí, dentro disso, aí, meu Deus do céu, já passaram quase 50 minutos e eu nem comecei. E aí, tá pronto? Vamos jogar esse jogo da vida? Vamos jogar o videogame aí? Primeira coisa é, anota, inteligência emocional. Enquanto a gente não souber, não trabalhar o nosso eu, desenvolver pessoalmente, exatamente o desenvolvimento pessoal, né? E a gente ficar cheio de mimimi, e blá, 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 e cheio de historinha, não vai dar certo. Então, eu quero saber de você aí, ó, uma coisa para refletir. O que é que acontece dentro de você quando alguém diz que você não é capaz? Como é que você se sente? Baixo astral, frustrado. Ai, a vida acabou para mim. Ai, porque agora me falaram. Vocês acham que eu não sofri bullying? Ixi, eu sou gordinha desde antes de nascer. Eu sofri muito bullying. Meu dente é separado, que nem aquele do coelhinho da Mônica. Eu sofri bullying demais em toda a minha vida. Toda a minha vida foi uma desgraça. E o que eu fiz? É esse o ponto que eu quero deixar para vocês agora. Transforma toda essa dor, a raiva, tudo isso, transforma isso em potência. Em potência. Então, vocês precisam do autoconhecimento. Hoje, eu escuto muitas pessoas dizem assim, ó, ontem, não sei se vocês sabem, mas eu estava em Florença, em Florença, e eu moro em Perugia, tá? Bem no centro da Itália. Eu fui para Florença, de Florença eu peguei um outro trem, fui para Pisa, onde tem aquela torre torta, para buscar uma moto. E daí eu postei uns stories e tal, do Instagram, e daí uma amiga me escreveu... Mas tu não bate bem da cabeça mesmo, né? Tu é doida. Eu falei, doida é tu que tem filho e comprou uma casa. Entendeu? O certo não existe. O que é certo para mim pode ser não certo para você. O que é certo para você pode não ser o certo para mim. Então, nunca julgue as pessoas. Porque você não sabe o que elas estão passando. Pesado, né? Pesado. Então, o que acontece quando alguém diz para você que você não é capaz? Usa a tristeza, a raiva, a dor, e usa toda essa energia e transforma ela em gasolina para aumentar o fogo. Faz isso, que só aí tu já resolve 50% dos teus perrengues emocionais. E aí tu começa aqui, ó, a pensar como agente do FBI. E para fazer isso, a gente precisa pensar uma coisa.
Eu sou uma pessoa interessante ou sou uma pessoa interesseira? O que é melhor? Ser interessante ou ser interesseira? O interesseiro está buscando coisa dos outros. A pessoa interessante, ela é aquela que sempre tem alguma coisa para contar, uma coisa nova, uma experiência nova, uma coisa que aprendeu. E para ser interessante, basta ser curioso. As experiências, elas geram histórias, e é para isso que serve o dinheiro. Então, não pense que o dinheiro, ele é uma energia de troca do teu tempo. Se você trabalha numa empresa para alguém, aí, ó, atenção, diamante. Se você trabalha numa empresa para alguém, você está dando o seu tempo em troca do dinheiro. Mas, e se eu tivesse usando o mesmo tempo para criar alguma coisa para mim? Essa é a mentalidade de um empreendedor. E aí, um empreendedor, ele é uma pessoa muito interessante. Sabe por quê? Porque o empreendedor, ele está sempre curioso, está sempre interessado em aprender coisas novas e em saber mais. Então, galera, ir para a escola, não pensa assim como, uma coisa chata. Pensa assim, ó, mentalidade de FBI, ó, mentalidade de criminal mind aí, ó. O que é que eu posso aprender com esse professor que eu ainda não sei? Não é sobre a matéria, tá? É sobre começar a pensar, ativar essa mentalidade de vocês, a curiosidade, em dizer, o que é que eu posso, como que eu posso transformar essa energia em alguma coisa que vai me fazer ganhar dinheiro no futuro? É para isso que a escola serve. Se vocês não tivessem aí hoje, vocês não tinham me conhecido. Vocês estão me escutando? Vocês estão me dando atenção? Vocês estão aí, ó, blá, 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 bi, 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 da, 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 da. Gente, sério, de verdade. Presta atenção na tia aqui, porque a tia já fez muita coisa. Então, assim, ó, vocês querem ser... Aqui, ó, vou até, ó, mostrar aqui, ó, olha aqui na tela, aqui, ó. Vocês estão a fim de ser isso aqui, ó. Vocês querem ser uma ovelhinha? Aquela que, aceita tudo, que, vamos, sim, abaixa a cabeça para as coisas, tá? Ou vocês querem virar no Tasmania, o diabo da Tasmânia. O que é que vocês querem para a vida de vocês? Empreendedores são assim, ó. Tem nada de muito bonzinho, não. Não de bonzinho de não ser uma pessoa boa, mas de saber qual é a tua identidade, o teu propósito, o teu valor, e é isso que faz toda a diferença. É isso. Então aí, ó, a partir de hoje, vira no Tasmania, aí no diabo da Tasmânia, porque é isso que vai levar vocês para o próximo nível. Fechou? Aqui, ó, as escolhas determinam a vida que você tem. Tudo na vida é escolhas. Tudo. Aí, vamos começar com a minha história. Faltando 5 minutos para acabar. A minha história, ó. Eu, desde pequenininha aqui, ó, a rebelde, né? Em cima do parquinho, andando de moto. Fui criada para ser uma princesinha, uma fada, alguma coisa assim, né? Até os 7 anos de idade. Só que eu já tinha dentro do meu DNA, eu tinha essa coisa de ser rebelde. E essa rebeldia não é uma coisa ruim. Só que é o que você precisa pensar para estudar, para dizer assim, ó, o que eu posso fazer disso e gerar uma energia positiva para isso. Quando eu tinha 12 anos, eu estava olhando uma revista e vi essa foto, uma mulher deitada numa boia, com um cara trazendo uma bebida, e de fundo tinha um navio nas águas azulzinha ali do Caribe. E eu arranquei aquela folha da revista e escrevi a minha lista daquilo que eu queria em cima. Colocar piercing, ter cabelo colorido, ter um carro esportivo, ter uma supermoto, ensinar ao mundo algo interessante, viver na Europa, falar 4 idiomas ou mais,
fazer os outros rirem, escrever um livro, plantar uma árvore, visitar diferentes países e conhecer pessoas diferentes, ter um investimento de aproximadamente R$ 100.000, ser um artista de televisão e ser entrevistada, e ser famosa, ganhar medalha e ser entrevistada, aparecer em um artigo de jornal e viajar pelo mundo. Atenção aí, quando eu escrevi viajar pelo mundo, quando eu tinha 12 anos, eu já sabia que eu queria viajar o mundo de graça. Como é que faz para fazer isso? É fácil. Se você aprender a falar inglês, você consegue trabalhar em navio, em trem, em aeroporto, dentro do avião. É só colocar a cabeça para funcionar. Primeira coisa dessa vida, vai aprender outra língua. Não tem nada a ver com ficar estudando muita gramática. Na verdade, não tem nada a ver com gramática, tá? Aí, professores aí que me desculpem, mas tem a ver com a curiosidade de vocês. Hoje, se vocês quiserem, tá tudo de graça no YouTube. Ativa essa curiosidade. Então, aqui, não vim aqui para ser inspiração para ninguém, eu vim aqui para ativar vocês. Dá um chute na bunda mesmo, porque é isso que a gente precisa, tá? Eu tenho... Enfim, isso é um processo de coaching. Tá? Então, aí, quando vocês fizerem aquela lista do que eu não quero, automaticamente vai sair essa lista aqui, tá? O que são as pessoas que são gênio? Um gênio é quando você tem 1% de inspiração, inspirou, que é o que eu tô aqui para fazer para vocês agora vocês vão transpirar. 99%. O que é a perspiration? Perspiration, que é a transpiração. O que é isso? Ação. Se não tiver atitude, não tiver ação, colocar a bagaça para caminhar, não adianta que não acontece absolutamente nada. Só ficar, na inspiração. Sonho é quando dorme. Quando a gente está acordado, tem que, virar ação, ter atitude, fazer acontecer, tocar o terror. E é isso, assim que funciona. Então, se você quer ser um gênio, uma pessoa interessante, começa a... Tive uma ideia. TikTok me deu ideia para fazer uma coisa. Mentalidade de criminal mind, mentalidade de FBI. Aí, inspirei, isso daí me deu uma ideia, vou fazer. A roda já foi inventada. Aproveita isso e coloca o teu 1% a mais do que você acha que poderia ser diferente naquilo. Mas tudo já existe. Seja na profissão que vocês querem, mas começa de onde? Do coração. Daquilo que já vem natural de vocês, que vocês já curtem fazer naturalmente. Então, e daí eu vou abrir aqui para perguntas. Eu quero aproveitar essa oportunidade de oferecer para vocês. O que a gente precisa? Para transformar tudo isso em ação, a gente precisa ter uma comunidade, uma galera, uma gangue, aí um grupo de pessoas que a gente está pensando tudo dentro da mesma frequência. Porque sozinho, eu vou dizer, viu? É muito difícil. Não é impossível, mas é mais complicado. Então, a gente precisa estar em bandos, em grupos. Agora, pensa assim, qual é o bando, qual é o grupo que vocês estão caminhando? Grupo da galera do Netflix, que não quer nada com nada. Grupo da galera aí, vamos para festinha final de semana, e aí, como é que tá a listinha aí? Já pegou quantos? Esquece. Mentalidade e frequência aí, baixa. Vamos transformar isso em energia? Em vez de ficar pensando em festinha, começa a pensar como milionário. Como é que eu faço para comprar um helicóptero? Como é que eu faço para... Eu acho que eu até comecei tarde demais, tá? Mas por quê? Porque a minha vida foi muito doida. Foi trabalhando em navio, foi mudando várias vezes de países, mudando várias vezes de cidade, mas por quê? Porque eu estava num processo aprendendo tudo que hoje eu estou aqui ensinando para vocês. Porque sem esse processo, que foi muito dolorido, hoje eu não ia ter experiência ali, bagagem, para poder vir passar aqui para vocês hoje. E com isso, eu estou ganhando. É um trabalho sem trabalhar. Eu estou me divertindo. Porque o que eu estou fazendo aqui? E é isso que vocês têm que fazer. A nossa missão na vida, na Terra,
Não tem nada de extraordinário. É ensinar para os outros aquilo que vem natural na nossa vida. Não tem nada além de, oh, meu Deus do céu, ficar colocando ali um monte de história. Não, relaxa. Relaxa. Descobre aquilo que já te vem assim, ó, naturalmente. Então, vai precisar, de repente, deixar amigos, trocar de grupos. Então, aqui, o que eu posso oferecer para vocês? Não só comigo, obviamente, mas vocês mesmos podem começar a montar um grupo pensando assim, ó, vamos montar um grupo do FBI aqui, vamos montar uma gangue da pipoca, vamos montar um The Popping Gang, vamos tocar o terror. Vocês podem fazer isso sozinhos. Peçam orientação de alguém. Então, isso é um mastermind que pode ser criado e que a gente pode pipocar junto, colocar essa cabeça para funcionar, começar a criar novas ideias, trabalhos diferentes, coisas criativas. Gente, quantas pessoas ganham dinheiro com o YouTube? Tu vai aprender isso numa faculdade, numa universidade? Não vai. É uma pessoa que um dia foi curiosa e disse, e se... Agora deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Eu tenho umas 15 tatuagens, tá? Deixa eu só agradecer aqui, já agradeci. Beleza, agora eu paro de dividir aqui, ó. Eu tenho braço, eu tenho um leão enorme aqui, tatuado. Eu tenho todo o braço tatuado. Aqui, ó, tem algumas coisas aqui. Uma delas tá escrito what if. What if? O que quer dizer what if? E se. E se? E daí vocês têm que continuar a pergunta usando da curiosidade. E se, né? Ai, mas e se der errado? Não, parou. E se der certo? Aonde que eu vou chegar e se der certo? Próximo aqui, ó. If not now, then when? O que é isso? Se não for agora, é quando? Se não é agora, quando que vai acontecer? E a outra aqui, ó. Why not? Por que não? Why not? Mas why not? Why not? E daí uma que é muito massa, muito massa. Eu tenho mais um tempinho aí, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Revolution. Escreve aí no caderno. Revolution. Eu vi uma mão ali, ó. Revolution. Escreve aí. Beleza? Dentro da palavra revolution, tem 5 palavras. Duvido que vocês vão acertar. Duvido. Será que eu falo ou eu mando depois por WhatsApp ou alguma coisa assim? Vou deixar isso como tarefa para vocês. Vocês vão pirar. São 5 palavras que tem aí, ó. Revolution. Uma delas é em latim. Só uma. O resto não muda nada, tá? Deixa tudo do jeito que tá. E é exatamente assim, revolution. Que quer dizer o quê? Revolução. Ó, uma dica aí, ó, para quem não gosta de inglês. Uma dica aí, ó, para quem não gosta de inglês. Mais de 300 palavras. Mais de 300. Alô, atenção. Mais de 300 palavras que terminam com chan, T-I-O-N, no inglês. Em português, termina com são. Em espanhol, termina com sion. Em italiano, termina com zione. A palavra é igual. Muda só o final. Faz um... Vai. Teve alguém aí que deu uma pipocada? Acorda aí quem tá dormindo. Tá aí, ó. Se agiliza na vida. Ganham aqueles que são mais rápidos. Não quem é mais inteligente. Aqueles que têm, ó, inspirou? Bora fazer. Bora tocar terror. Bora, vamos fazer? Vamos. São esses que tocam terror na terra, que fazem a diferença no mundo. Se vocês querem ser assim, sem ficar esperando alguém mandar em vocês, pai, mãe, professor, chefe, vai,
Vai, ativa essa curiosidade, vai ter ideias, vai. Se mexe para pipocar, aumenta esse fogo. Falou? É nóis? Uhul! É nóis? Yeah! Beleza. Vamos abrir para pergunta? Salva de palmas? Muito obrigado, muito obrigado. Ai, amores! Ai, posso fazer um stories? Bate palma todo mundo que eu vou fazer uns stories aqui. Vou marcar vocês. Que sensacional! Ladies and gentlemen, olha aqui. Olha isso daqui. Aqui, ó. Tem como virar essa tela? Ah, meu Deus, como é que faz para virar? Não tem. Não sei. Aí, ó, liga aí o microfone. Fala aí. E aí, como é que foi? Foi bom? Faz barulho aí. Que massa! Escola vencer. E é justo isso, é vencer na vida. Só que para isso a gente tem que ativar algumas áreas que ninguém ensinou para gente. Ativa o cérebro para pipocar. Essa escola, ó, vencer em São José do Rio Preto. Cola lá que o negócio pipoca. É ou não é? Fala aí. É. E aí? Manda as perguntas aí. Perguntas? Ah, só que faltava dizer que não tem ninguém nada para falar. Aqui tem perguntas. Opa! Manda! Tem que ir. Vai aqui. Vai, Ana. Eu vou sair do lado. Ela tá com cara de aparecer. Faz assim, ó. Liga o microfone cada sala de uma vez, porque senão dá interferência. Para quem for perguntar, diz para chegar perto do computador e desativa todo mundo o microfone, que daí só quem está perguntando que vai falar. Ó, Mick, aqui eu estou com o João Otávio. Ele quer fazer uma pergunta. João. É uma pergunta pertinente, sim. Por eu saber da sua história, é coerente a pergunta. Pode perguntar. Mickey, né? Mickey, quanto que você acha que o seu curso é semelhante ou, em certos aspectos, colocado junto com o do Pablo Marçal? Né? Eu acho que você sabe quem que é o Marçal, todo mundo conhece o Marçal, principalmente depois das eleições. O que você acha dele? Eu, em opinião minha, se eu falar, eu vou arrumar problema. Mas não sou muito fã dele. Não sou fã dele, não, porque o jeito que ele leva as coisas e o jeito que ele trata como funcionamento, como se você, qualquer um, tivesse fosse simples o jeito de você chegar à riqueza, assim, não é uma coisa tão simples. Não depende só de aspectos do seu querer, vai muito do vontade própria, porque vontade própria qualquer um pode ter. Dito isso, você tem que ter, basicamente, sorte para chegar lá e conseguir ter os caminhos abertos. Porque muito disso não vai nem da dedicação própria. Claro que ter uma dedicação todo dia, você enfesar com o que você quer fazer e seguir baseando, por exemplo, você quer chegar num cargo de comando de uma empresa, querer chegar lá, ver o que é necessário, estudo, se inglês ou outra língua é necessário, claro que tudo isso ajuda. Ajuda não vai fazer você chegar lá, mas é óbvio que você precisa de um pouco de sorte para estar lá. Porque, às vezes, vamos dizer, a própria concorrência pode ser, não melhor, mas ter quesitos que vão sobressair acima do seu. Ô, João, não depende João, né? de você. João, tu acha que eu tive sorte na vida ou eu criei a minha realidade? Moldou muito do que você quis fazer, mas em certos aspectos dá para dizer que, sim, teve um pouco de sorte aí no meio, mas muito foi de mérito próprio, claro. Sinceramente, para mim, a sorte não existe.
A sorte, para mim, a sorte não existe. Porque é muito fácil dizer aquele tem sorte e aquele tem azar. Coloca isso a gente num ponto de meio que de vítima e dizendo assim, ó, ai, tadinho de mim. Não dei conta porque meus pais são separados, não dei conta porque eu sofri bullying, não dei conta, não sei se eu poderia falar isso agora, mas tentei suicídio 3 vezes, porque eu achava que eu era a pessoa mais desgraçada da face da Terra. Eu fazia roleta russa, tá? Só que, outra coisa, não foi, era com carro. Responde. Tá? Isso não é nenhuma coisa que eu acho que eu poderia ter aberto para vocês agora, porque eu acho que é uma coisa muito forte, e é uma coisa que eu tenho que explicar tudo o que aconteceu comigo, porque não é simplesmente chegar e jogar uma bomba. Só que, dito isso que você falou, a sorte, eu sempre achei que aos 20 anos, a minha vida já tinha acabado. E eu tive que entender e estudar tudo isso que eu fiz, de escrever livro, de viajar, de falar 4 línguas, de não sei o quê, foi porque eu não aceitava aquilo que tinha sido dito sobre a minha vida. Você não pode, você é uma incapaz, você é burra, na escola você só tira nota baixa, você não, tadinha, não tem pai, coitadinha, só come. Eu comia por amor, era uma dependência emocional que eu transformava através da comida. Tá? Então, assim, ó, eu tive que estudar a minha cabeça e me estudar. Esse livro que eu escrevi, Por Onde Começar Quando Não Sei Para Onde Ir, eu escrevi ele para mim, eu não escrevi ele para ninguém. Ele está classificado dentro da psicologia, tá? Na Biblioteca Nacional. Eu estudei coaching, eu sou formada também em coaching, mas não gosto da palavra coaching, que eu acho uma babaquice, porque o que funciona são as ferramentas do coaching, que são o quê? São perguntas. É a arte de fazer perguntas, que é o meu próximo livro. Então, assim, quando tu começa a fazer perguntas, e aí, quando eu cheguei nessa fase aqui, que eu comecei a escrever num diário, só para... Assim, ó, sinceramente, vou bem abrir bem abrir o meu coração aqui com vocês. Foi para vomitar tudo aquilo de ruim que tinha aqui dentro de mim. E daí, no final, os meus monstros mentais começaram a me perguntar, mas quem tu acha que tu é para achar que tu é uma escritora? E daí eu tive que trabalhar isso dentro de mim, tá? Para mostrar para os meus monstros de que eu tinha muito mais dentro, que, na verdade, eu estava escrevendo para poder, com a minha história dolorida, ensinar outras pessoas. Então, é sobre isso. O que é que você está passando hoje que você pode levar para frente? Porque essa é, na verdade, a nossa missão, tá? Não tem nada de, ai, meu Deus do céu. Não tem nada disso. É tudo uma coisa que é muito mais fácil acreditar na sorte, no azar, porque eu não sei o quê. Cara, tu sabe quem foi que criou, sabe a Associação dos Alcoólicos Anônimos? A galera que bebe? E eu sempre brinco com os meus mentorados, eu sempre brinco com eles. Galera, hoje é dia de Alcoólicos Anônimos aí. Oi, meu nome é Miki, eu tô aqui porque eu tô com um problema. Só que esse negócio do problema é uma jogadinha que, ó, anota aí, ó, quem quiser, tiver papel e caneta aí na mão, anota aí, ó. O problema que você vai me contar, ou que conta para mãe, pai, professora, ou para qualquer pessoa, o problema, the problem, aí para quem tá no inglês, the problem is never the real problem. O problema nunca é que você me conta, nunca é o problema real. Nunca. Ele é a consequência. Mas daí é uma outra história muito massa isso. É muito massa. Então, voltando para o negócio do Pablo, né, que tu me perguntou. Cara, o Pablo, hoje, ele pode mostrar alguma coisa nas redes... A primeira pergunta é, se eu disser que eu gosto dele, ou se eu disser que eu não gosto dele, vai mudar alguma coisa naquilo que tu escutou de mim? Não. Então, aí já está tudo certo. Porque não depende disso, daquilo que eu acredito. Depende hoje da informação que eu estou te passando. Porque aquilo que, daqui a pouco, hoje, de influencer, eu não sou quase nada. Só que eu estou construindo tarde, tá? Só que até eu entender e ativar sozinha, porque eu não tive professor, não. Quando eu morei em Barcelona, eu cheguei a dormir na rua.
Porque eu saí de um navio de cruzeiro, massa, apresentando o capitão, falando em rádio, televisão, falando para 5.000 pessoas, cheia da grana, dormia num país e acordava no outro, por 7 anos, tá? Aí, quando eu resolvi, não, deu essa fase de vida, vou mudar para a próxima fase do videogame, como é que eu faço? Meu dinheiro foi acabando, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia quem eu era, não sabia fazer um currículo, meu dinheiro acabou, eu não conseguia trabalho em Barcelona, eu fui dormir na rua. Foi ali que eu comecei a escrever o livro, que hoje diz assim, ó, ai, mas toda engomadinha, toda bonitinha, cheia do YouTube. Vocês acham que eu tive professor? Tive nada. Meus amigos aí, ó, top das galáxias, eu deletei todo mundo do meu Instagram. Se tu for lá depois, a hora que tu for lá deixar o comentário, tu vai ver, começa a dar uma olhada nas pessoas que eu sigo. Eu só sigo galera grande. Eu não quero saber do cachorro da vizinha. Eu não quero saber da salada que tu comeu no verão. Eu não tô afim. Se tu não tiver nada para me ensinar, eu não tô afim de saber da tua vida. Só que as pessoas, daí o que acontece? Daí é um outro assunto que, por falta de autoconhecimento, ai, mas eu tenho medo de não ser aceito. Ah, mas o que vão dizer? Entendeu? Aí é um outro assunto, que daí é uma próxima vez. Mas em geral é isso. Então, assim, para dizer que eu não tenho, eu tenho uma outra conta onde eu sigo, eu posso seguir vocês, a galera, tal. Só que eu entro muito pouco nessa conta. Só quando eu digo assim, ai, realmente, tipo, ai, tô cansada, quero dar uma relaxada. Mas se não, ó, não me interessa. Respondi? Respondi da pergunta? Mais ou menos? Tudo top? Falou, é nóis. Oh, se tu gosta de inglês, segue Tony Robbins. Eu sigo ele faz 25 anos. Tony Robbins, cara, é um outro nível. Eu tô indo para o congresso com ele agora em setembro, na Alemanha. Nick, acho que é o 9B, tem uma pergunta para fazer, tá? Vai. Não. Não? Nick, eu queria te fazer uma pergunta. Quem precisar sair, que eu vi que tem atividade agendada aí, quem precisa sair, gente, foi um prazer. Vamos fazer uma foto? Nick, eu posso fazer uma pergunta, por favor? Manda, até duas. Como que você conseguiu superar os seus traumas que você falou no começo da palestra? Ai, deixa eu anotar aí que eu adorei a pergunta. Peraí, tá gravando. Como é que é a pergunta? Como que você conseguiu superar os seus traumas que você falou no começo da palestra? Muito estudo da minha cuca. Autodesenvolvimento e leitura de livros. E seguir pessoas no Instagram. No Instagram não, tá? No YouTube. O YouTube é uma universidade, galera. Se vocês souberem usar bem, para superar todos os traumas, não foi de um dia para o outro, tá? Como eu não tinha dinheiro, não tinha um professor, não tinha quem me ensinasse, eu tive que ir aos poucos, e foi um tempo que hoje, se vocês tiverem grana para investir em ter um mentor junto com vocês, isso faz toda a diferença. Porque vai acelerar o processo de vocês. E não ficar tudo no, ai, não tem dinheiro, ai, meus pais não deixam, ai, não sei o quê. Minha mãe não deixava eu ler livro, que ela dizia que ler livro para mim era perder tempo. Por ironia do destino, eu sou o quê? Uma escritora. Então, assim, superação de traumas é entender o que aconteceu com você e ressignificar, dar um novo significado àquilo. Que nem eu falei no começo, tá? Com quem que eu tô falando? Diz o nome aí. Meu nome é Ana Júlia. Ana, dar um novo significado é entender que provavelmente, muito provavelmente, quem te causou o trauma não tinha nem ideia, porque ele também não sabe, ou ele ou ela também não sabem. Então, eles são uma repetição de padrão. Mais nada além disso. Quando a gente entende e perdoa, a gente consegue ir para a próxima fase, porque senão, todas as situações da vida, elas vão continuar voltando até a gente aprender.
Respondido? Respondido, muito obrigada. Vamos lá. Oi, Miki. Oi. Eu acho que não tem mais nem. Tem pergunta, Monique? Então pode fazer. Oi, Gi. O Bacarim quer perguntar, ele está com vergonha, como ela conseguiu trabalhar no navio e ia conhecer os 42 países? Cara, eu vou te dizer uma coisa. A minha suposta amiga, eu vi ela trabalhando em navio e eu mandei uma mensagem no Facebook para ela, muitos anos atrás. Eu disse, cara, que massa, como é que tu tá trabalhando no navio? E ela, por inveja, me disse assim, se tu quiser saber, te vira, eu não vou te ajudar. Assim, seca, dura. Eu falei, falei, ah, é? Ou seja, sabe aquele negócio da raiva, transformar a raiva em energia? Foi isso que eu fiz. Falei, agora tu vai ver como que eu vou também trabalhar em navio. E ela trabalhou em limpando cabine, que é um dos cargos mais baixos que tem lá, tá? Eu comecei a trabalhar como garçonete, depois de 2 cruzeiros como garçonete, dois contratos como garçonete, eu mudei de companhia, e aí eu fui trabalhar com entretenimento, daí depois de lá eu só subi. Mas não foi fácil não, tá? Mas era mais aqui, ó, as crenças que eu tinha de mim mesma, que, não é possível, é complicado, é difícil, não posso, não dou conta. Mas a minha vida inteira é um perrengue. Se vocês forem ler um livro, ó, deixa lá o comentário que eu vou sortear um livro, tá? Se vocês forem realmente ler o livro, tem amigas minhas que até dizem assim, ó, nossa, mas eu tinha uma outra visão de ti, eu achei que tu era uma patricinha super bem de vida, que os teus pais te deram tudo. Falei, já leu o livro? Aí tu vai entender a história real. Ninguém nunca me ajudou não, tá? Eu fiquei muito tempo esperando o Superman, Mulher Maravilha, todo mundo chegar, nunca ninguém chegou. Então, autorresponsabilidade, leitura, e vai atrás, porque tá tudo, segue coisa boa no YouTube, que vocês vão arrasar, e vai ser mais rápido do que eu. Respondido? Beleza. Tem mais alguma? Tem, gente? Alguma? Miki, então eu queria te agradecer, foi maravilhoso, um aprendizado incrível. Foi um prazer mesmo, essa palestra direto da Itália, aqui para São José do Rio Preto. Queridos, muito obrigada a vocês. E aí, galera, deu uma pipocada na cabeça, sim ou não? Faz aí um gesto aí, deu uma pipocada? Sim? Abre o microfone aí, dá um grito aí. Maravilha. Gente, obrigado a vocês. O que precisarem aí, ó, eu tô aqui, mas lembra, comunidade é uma coisa impressionante. O poder e a força para tirar o leão que tem aqui dentro, trazer para fora, que vocês com certeza conseguem fazer tudo isso e de uma maneira leve. A vida tem que ser leve. Faz os exercícios, vários exercícios que eu passei para vocês aí, assistam os filmes que eu passei para vocês aí, tenho mais, no que precisar aí, contem comigo para essa nova jornada aí, para passar para a próxima fase do videogame. Valeu? É nóis! Tamo junto? Obrigada, gente. Pessoal, quem quiser sair, eu vou ficar com tá? Eles vão para o intervalo agora. Beleza. Rick, eu quero te agradecer mais uma vez. Foi muito produtivo mesmo, um prazer imenso te conhecer. Já vou colocar lá no nosso grupo do VPO, agradecer mais uma vez, tá? E aí, depois, se você quiser me mandar da mentoria, eu passo para eles, tudo certinho, tá bom? Tá. Gi, se tiver alguma coisa que eu possa, enfim, poder fazer, não sei se teve alguma parte aí que ficou meio pesado no que eu falei,
ou se estava dentro do script. Não, com o que vocês têm ensinado, mas assim, no meu ponto de vista, como psicopedagoga, às vezes eu sei que professor pode ser delicado, porque com tanta ameaça e tudo coisa, né? Mas uma pessoa falando de fora, eu posso dar um chacoalhão um pouco mais pesado. não, tá certo. Tá tudo dentro do esperado. Tá? Te desejo maior sucesso, vou te acompanhando e a gente vai se falando. Obrigada, viu? Um beijão para vocês. Obrigada, tchau. Tchau.